Muito bem. Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Primeira propriedade física que a gente tem que estudar: a variação dos pontos de fusão e dos pontos de ebulição. Tá? Gente, é mais ou menos a mesma coisa. É claro que fusão é uma coisa, ebulição é outra, né? Mas segue o mesmo padrão. Normalmente segue o mesmo padrão. Quando aumenta o ponto de fusão, aumenta também o ponto de ebulição. Tá? Geralmente é assim. Então, você seguiu um, o outro se comporta mais ou menos da mesma maneira. Tá? Então, para comparar os pontos de fusão e ebulição de compostos orgânicos, porque é assim que vai aparecer para vocês na prova, tá? Eles vão te dar 2 ou 3 substâncias lá e vão perguntar qual tem o maior ponto de fusão ou qual tem o maior ponto de ebulição. Dá na mesma. Tá? E aí você vai seguir umas regrinhas. Então, é na base da comparação. Tá? Ele não te dá uma substância, não. Ele geralmente pede uma comparação. Certo? Então, para comparar ponto de fusão e ebulição de compostos orgânicos, devemos observar 3 critérios fundamentais na sequência abaixo. Então, você vai analisar nessa sequência, tá? Memoriza isso aqui, ó. Primeira coisa que você vai olhar é massa molecular. Certo? Se não resolver o problema, aí você vai olhar o comprimento da cadeia principal ou número de ramificações. Vocês já vão ver no exemplo. E se não resolver o problema, a terceira coisa que você vai olhar é a intensidade das forças intermoleculares. Tá? Aquelas forças de atração intermoleculares. Ligação de hidrogênio, de polo permanente, de polo induzido, aquelas coisas lá da química inorgânica, lá das ligações químicas. Tá? Então, a sequência é essa. Tá? Então, certamente, né, a observação desses critérios pode auxiliar na dedução do estado físico de um composto. Né? Por exemplo, se eu dou um composto para você e você percebe que o ponto de fusão dele é muito alto, né? O ponto de fusão dele é muito alto, pela característica do composto, você percebe que o ponto de fusão dele é muito alto, então você vai imaginar que na temperatura ambiente ele é sólido. Né? Você vai imaginar que ele é sólido na temperatura ambiente. Entendeu? Tá certo? Agora, se você vê um composto e você deduz que o ponto de ebulição dele é muito baixo, o ponto de ebulição dele é muito baixo, quer dizer que na temperatura ambiente ele já ebuliu, então ele está no estado gasoso. Tá? Então, você pode fazer esse tipo de raciocínio. Certo? Agora, para auxiliar, é sempre bom conhecer algum composto da série homóloga para facilitar as conclusões sobre o estado físico. Aí vem a pergunta, né? Ô, Ramon, o que é série homóloga? Nunca vi falar esse trem. Série homóloga. O que é isso? Então, coloquei aqui embaixo. Tá? Na química orgânica, a gente fala em 3 tipos de séries de compostos. Tá? Séries são sequências, tá? Sequências de compostos. Então, uma série homóloga é uma série de compostos da mesma função e número de carbono crescente. Número de carbono crescente. Tá? Tudo da mesma função, número de carbonos crescente. Então, você tem lá metano, etano, propano, butano. Quer dizer, um carbono, 2, 3, 4. Tudo da mesma função. Metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol. Tá certo? Isso é uma série homóloga. Tá? São compostos da mesma função, mas com número de carbono crescente. Como é que isso aí te ajuda? Então, por exemplo, se eu sei que o metano é um gás, se eu sei que o metano é um gás e o etano está perto dele, então eu imagino que talvez o etano seja um gás também. Né? Dificilmente vai ser um sólido. Tá? Eu já imagino que ele seja um gás também. Tá certo? Ok? Agora, se eu sei que o propano, o butano e o metano são gases, o metano é um gás, gás natural. Propano e butano é gás de cozinha. Ó, o etano que está no meio deles é gás também, com certeza.
Tá? Então, quando eu conheço a série homóloga, facilita a minha vida. Tá certo? Então, lá, metanol, etanol, propanol. Eu sei que o etanol é líquido. Eu sei que o etanol é líquido. Então, eu imagino que os vizinhos dele devem ser líquido também. Tá? Se não for, é quase, mas são líquidos também. Então, isso que eu quis dizer. Tá? Quando você conhece, né, algum dos compostos, isso pode ajudar, né, a achar estado físico. Tá? Então, isso que é série homóloga. Então, aproveitando, já que eu falei que é uma série homóloga, as outras séries que existem são as séries heterólogas, que são compostas de funções diferentes, hetero, né? Diferente, né? Função diferente, mas que tem o mesmo número de carbonos. Tá? Então, o etanol, o etanal, né? Aldeído, o ácido etanóico, ácido carboxílico, a etilamina, amina, tá? A etanamida, amida, tá? Então são funções diferentes, mesmo número de carbono. E a série isóloga tem a mesma função, mesmo número de carbono, tá? Mas ligações diferentes, né? Ligação simples, dupla e tripla. Então, um exemplo facinho aqui, ó, propano, propeno, propino, né? Propano, propeno e propino. Tá certo? Ok? Então, são compostos aí, né, de mesma função, mesmo número de carbono. Ácido butanóico, ácido butenóico, ácido butinóico. Tá? Então, isso é a mesma função, mesmo número de carbono. A diferença é que um só tem ligação simples, o outro tem duplo, o outro tem triplo. Tá bom? Então, isso aí que são as famosas séries, tá, da química orgânica. Raríssimo os caras perguntar isso. Muito raro. Tá? Muito raro. Mas é bom saber que existe isso aí. Tá? Muito bem, então vamos para a prática. Né? Vamos lá para como é que isso aparece para vocês. Então, quem possui a maior massa molecular, primeira coisa que você olha, massa molecular. Primeira coisa que você olha, depois comprimento de cadeia, depois intensidade de força. Então, vamos lá. Quem possui a maior massa molecular tem maiores pontos de fusão e ebulição. Por quê, Ramon? Porque quanto maior a massa molecular, maiores são as moléculas. E se as moléculas são maiores, elas se atraem mais. Elas se atraem mais. Tá? Existem mais forças de atração, formação de forças de atração entre elas. Tá certo? Então, quanto maior a massa molecular, quer dizer, quanto maior a molécula, quanto maiores os átomos, maiores as moléculas, tá? Então, mais força de atração, maiores os pontos de fusão e ebulição. Então, você pega lá, vamos comparar esses três, ó. O metano, né? O metano, ponto de ebulição, o metano, você sabe, massa molecular dele é 16, tá? Ponto de ebulição dele é menos 164. Menos 164. O butano, o ponto de ebulição dele é menos 1. A massa dele já é 58. E o hexano, massa 86. Então, está aumentando a massa, não está? Metano, butano e hexano. 1 carbono, 4 carbonos, 6 carbono. 1 carbono, 4 carbonos, 6 carbono. Está aumentando o tamanho, está aumentando a massa. E os pontos de ebulição estão aumentando. Foi lá do menos 164 para menos 1 para mais 68. Tá bom? Então, se o sujeito te dá 2 ou 3 moléculas, primeira coisa que você olha, massa molecular. Primeira coisa que você olha, massa molecular. Tá? Se ele te dá 2 ou 3 moléculas. Tá certo? Quem tiver menor massa, menor ponto de ebulição, ponto de fusão, ponto de ebulição. Quem tiver maior, maior ponto de fusão e ebulição. Facinho. Mas aí vem a pergunta. E se eles tiverem a mesma massa molecular, ou se a massa molecular for muito parecida? Bom, aí você já vai olhar outro critério, que é quem possui a maior cadeia principal. Quem possui a maior cadeia principal. Então, quem possuir a maior cadeia principal tem maiores pontos de fusão e ebulição. Tá? Então, olha aqui, ó. Pentano,
pentano e metilbutano. Se você for olhar, pentano e metilbutano, eles têm a mesma fórmula molecular. Os dois são C5H12. Os dois pesam 72. C5H12 dá 72. Tá? 5 vezes 12, 60, mais 12, 72. Os dois têm a mesma fórmula molecular. Os dois têm a mesma massa molecular. Mas então, como é que eu vou saber quem tem maior ponto de fusão e ebulição? Então, aí você já não olha a massa molecular. Você olha quem tem a maior cadeia principal. Então, o pentano tem uma cadeia principal de 5 carbonos, o ponto de ebulição dele é 36. O metilbutano tem uma cadeia principal de 4 carbonos, o ponto de ebulição dele é 28. Tá? Cadeia principal do ciclo hexano é uma cadeia de 6 carbonos. Cadeia principal do metilpentano tem uma cadeia de 5. Gente, eles também têm a mesma fórmula molecular, tá? Se você for fazer fórmula molecular e massa molecular dos dois, você vai ver que é igualzinho. Tá? Agora, como é que eu faço? Quem tem a maior cadeia principal tem o maior ponto de fusão e ebulição. Então, aqui, ó, cadeia principal de 6 carbonos, 80,7. De 5 carbonos, 71,8. Mas por que, Ramon? Por que isso? Porque lá em cima tudo bem. Você falou, quanto maior o átomo, mais eles atraem as outras moléculas, quanto maior a molécula e tal, mais atrai, maiores os pontos de fusão e ebulição, mais difícil separar. Beleza. Mas e aqui? Qual que é a razão? Então, olha bem aqui. Ó. Olha aqui o exemplo. Hexano. Hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-metilpentano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano tem 6 carbonos, 14 hidrogênios. 3-metilpentano também tem 6 carbonos, 14 hidrogênios. As massas são idênticas. Mas o que acontece? Quando as moléculas se atraem, né, elas vão ter uma superfície de atração. Não é superfície de contato, não. Superfície de atração. Quanto maior a superfície de atração, mais forças de atração eu vou ter. Então, como é que a cadeia principal é de 6 carbonos, eu vou ter muitas regiões de atração. Aqui, olha só, por causa das ramificações, atrapalha. Atrapalha aquele encaixe, por causa das ramificações. O melhor que eu consigo é isso aqui. Ó. Tá? O melhor aproximação que eu consigo é essa aqui. Então, são muito menos forças de atração. Então, é mais fácil separar. Quando eu tenho cadeias maiores, né, um paralelismo, né, entre aspas, aí, um paralelismo maior, mais forças de atração, mais difícil separar, maiores os pontos de fusão e ebulição. Tá? Então, essa aqui, ó, né, essa aqui, ó, hexano, eu imagino que ele tem o quê? Maiores pontos de fusão e pontos de ebulição do que esse, né, 3-metilpentano. Entenderam? A lógica é essa. A lógica é essa. Tá? Então, primeira coisa que você olha, massa molecular. Quanto maior a massa molecular, tá? Mais forças de atração, então mais difícil separar, mais difícil passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Tá certo? Então, quem tem maior peso molecular, maior massa molecular, maiores pontos de ebulição. Agora, todos esses exemplos aqui, ó, esses dois, e esses dois, eles têm exatamente a mesma massa molecular. Então, massa molecular igualzinha ou muito parecida, eu vou olhar a cadeia principal. Quanto maior a cadeia principal, mais força de atração. Ou então, quanto menos ramificações. Tá? Quanto maior a cadeia principal, tá certo? Ou quanto
menos ramificações. Tá? Perceberam? Aí, se eu tiver menos ramificações, eu vou ter uma molécula entre aspas, né? mais linear, maior paralelismo entre elas, uma maior superfície de proximidade, uma maior existência de quantidades maiores de forças de atração. Beleza? Certinho? Então, se a molécula tiver, as moléculas que você está analisando, que você está comparando, se elas tiverem massa molecular parecida, cadeia principal de tamanho parecido, então sobrou só uma coisa para você olhar: intensidade das forças de atração. Tá? Muito bem, então vamos fazer uma revisão aqui de forças de atração. Tá? Então, nós temos as ligações químicas que se dividem em ligações interatômicas, que é a ligação iônica que tem no NaCl, a ligação metálica que tem lá no ferro, no chumbo, no ouro e tal, e as ligações covalentes. Bom, quando tem ligação covalente, forma moléculas, né? Então, você tem as moléculas H2O2, H2O, CH4, etc, etc. E essas moléculas, elas se atraem. Aí a gente chama de interações intermoleculares. Tá? Então, existem as ligações interatômicas e as interações intermoleculares, principalmente de três tipos: a ligação de hidrogênio, a ligação entre dipolos permanentes e a ligação entre dipolos induzidos. Certo? Olha aqui, ó, subindo aqui, ó, tá? Então, a dipolo induzida é a interação mais fraca que tem, certo? Ela vai estar presente em moléculas apolares. Moléculas apolares. Por quê? Moléculas apolares, elas não têm cargas permanentes, tá? Elas têm próton, elétron, essas coisas, todos os elétrons girando, mas eles ficam bem distribuídos. Não tem um lado da molécula que tem mais elétron do que o outro. Não tem um lado negativo e um lado positivo, certo? Porém, isso pode acontecer, tá? Pode acontecer num determinado instante, as ligações, né, aqui entre o bromo, né, a ligação simples aqui bromo-bromo, tá? Pode acontecer num determinado instante que os elétrons fiquem aqui só de um lado, num instante. Então, forma um dipolo instantâneo. Esse lado fica negativo, esse lado fica positivo. Isso induz na outra molécula a repulsão dos elétrons para cá também, ó, criando também polo positivo e polo negativo. E aí aparece uma força de atração. Só que essa força de atração é muito fraca. Tá? Essa força de atração é fraquinha. Então, é chamada interação entre dipolos induzidos, né? Interação entre dipolos instantâneos, dipolo instantâneo, dipolo induzido, dá tudo na mesma. É a mais fraca que existe, entre moléculas apolares. Tá? Bom, agora, se a molécula é polar, ela tem um lado positivo e um lado negativo, um dos elementos é mais eletronegativo que os outros, aí nós temos dois tipos de interação. A ligação de hidrogênio, tá? A ligação de hidrogênio, que acontece entre moléculas polares, né? Que tem hidrogênio, né? E na interação, tá? O hidrogênio vai ficar entre flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, o que acontece aqui na água? Olha aqui, ó, duas moléculas de água. Essa setinha, essa linhazinha pontilhada aqui, ó, é a interação. A gente põe pontilhado porque ela é mais fraca do que a ligação covalente. Ligação covalente é interatômica, ela é mais forte. Então, essa interação aqui, ó, essa aqui é uma ligação de hidrogênio. Por que você sabe que é uma ligação de hidrogênio? Olha aqui, ó. Porque eu vou ter o hidrogênio, percebeu? Ó? Entre dois átomos de flúor, de oxigênio ou de nitrogênio. De flúor, de oxigênio ou de nitrogênio.
Quer dizer, pode ser oxigênio aqui, nitrogênio aqui, não interessa. Tá? Então, se eu tenho a interação pontilhada aqui, a força de atração, moléculas polares, tá? O hidrogênio entre dois oxigênios, dois flúor, dois nitrogênio, ou nitrogênio e um flúor, nitrogênio e oxigênio, não interessa, é uma ligação de hidrogênio. Tá? Agora, nos dipolos permanentes, que é um pouquinho mais fraca, né? São moléculas polares também, mas não tem hidrogênio entre flúor, oxigênio e nitrogênio. Ah, não tem hidrogênio? Pode até ter hidrogênio. Igual esse exemplo que eu coloquei aqui do formaldeído. Pode até ter hidrogênio, tá? Mas ele não está entre flúor, oxigênio e nitrogênio, tá vendo? Ele está entre um oxigênio e um carbono. Então, essa interação é mais fraca. Essa interação é mais fraca. Tá? Então, a mais forte das interações entre moléculas é a ligação de hidrogênio. Dipolo permanente é intermediário, né? É forte, mas é menos do que a ligação de hidrogênio. E dipolo induzido é mais fraquinho. Tá? Pode existir também a interação íon-dipolo. Tá certo? Pode existir a interação íon-dipolo. Só que, nesse caso aqui, a gente está tratando de interações entre moléculas do mesmo tipo. Entre moléculas do mesmo tipo. Eu estou falando de ponto de fusão, ponto de ebulição. Tá? Então, interação entre moléculas de água, interação entre moléculas de formaldeído, interação entre moléculas de bromo. Tá? Mas eu posso ter, né, em outra situação, não nesse caso aqui, um íon, né, um OH-, por exemplo, um íon OH-, interagindo com a molécula de álcool, tá? De metanol, por exemplo. Eu teria uma interação íon-dipolo. Mas não é o caso aqui. Tá? O caso aqui que a gente precisa são essas interações, certo? Então, você guarda isso. Tá? Você guarda isso. Ô, Ramon, nessas misturas, se eu misturar, por exemplo, se eu me jogar formaldeído dentro d'água, se eu jogar o formaldeído aqui, ó, formol, o metanol, dentro d'água, ele pode interagir com a água aqui, ó? Pode, pode. Aí seria uma ligação de hidrogênio. Olha lá, ó, o hidrogênio entre dois oxigênios, tá? O hidrogênio entre dois oxigênios. Então a gente guarda muito esse negócio, né? Do hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio, mas na verdade é o hidrogênio entre flúor, oxigênio e nitrogênio na interação, tá? Então aqui nós temos uma ligação de hidrogênio, chamado por alguns também de ponte de hidrogênio, né? Aqui nós temos dipolo permanente e aqui nós temos a mais fraquinha, que é dipolo induzido. Então você vai ter que olhar se é polar, se é apolar, tá certo? E como é que a coisa está organizada, tá? Muito bem. Então aqui, ó, do lado, para você lembrar, tá? Do lado aqui para você lembrar, ó. Tá aqui do lado para você lembrar, tá? Então, aqui, ó, quem possui interações intermoleculares mais fortes tem maiores pontos de fusão e ebulição. Ou seja, é mais difícil separar as moléculas. Então, veja esses três exemplos aqui. Ó. Propanol, propan 2-ol, propanona e metilpropano. Tá? Elas têm massa molecular parecida, tá vendo? Massa molecular parecida. E se você fizer a estrutura, tá? Se você fizer a estrutura, você vai ver que as estruturas também são parecidas, as cadeias são parecidas. Tá? Então, você está numa situação seguinte: você tem massas moleculares parecidas e cadeias parecidas. Certo? Então, o que você vai olhar? Olha aqui. Ó. O metilpropano é um hidrocarboneto. Metilpropano é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar. Se hidrocarboneto é apolar, ele forma dipolo induzido. Todo hidrocarboneto é apolar. Tá? Deixa eu colocar aqui embaixo, para você não esquecer. Hidrocarboneto é apolar. Todo.
Tá? Todo hidrocarboneto. Então, metilpropano é apolar. Então, é a interação mais fraca, que é de polo induzido. Então, o ponto de ebulição dele é lá, -12. Propanona já tem o C-dupla-O. O C-dupla-O, carbonila, cetona, né? Propanona. O C-dupla-O é um grupo polar, mas não tem o hidrogênio ligado no oxigênio. Tá? Não tem. Então, é de polo permanente. A propanona, a acetona, ela forma dipolos permanentes. E é mais forte, a atração mais forte. Então, ó, esse aqui que é dipolo induzido é -12, esse que é dipolo permanente é 56. Agora, o propanol é álcool. Tem hidrogênio ligado no oxigênio. Então, ele pode formar ligação de hidrogênio. Então, as interações mais fortes, entendeu? E aí ele consegue ter o ponto de ebulição mais alto. Tá? Então, aqui, ó, propanol forma ligação de hidrogênio, a propanona forma dipolo permanente, e o metilpropano, hidrocarboneto, isobutano, né, conhecido também como isobutano, só forma dipolo induzido. Tá? Então, essa é a comparação que você faz. Certo? Vamos ver outro exemplo. Trimetilamina. Trimetilamina. É polar. É polar, é uma amina, é polar. Mas não tem hidrogênio ligado no nitrogênio. Não tem hidrogênio ligado no nitrogênio. Trimetilamina, você tem um nitrogênio e 3-metil ligado nele. Então, ele é polar, mas ele não tem hidrogênio e nitrogênio, então ele forma dipolo permanente. Agora, N-propilamina é uma amina primária. É o N-propil no NH2. O N-propil ligado com o NH2. Aí, se tem hidrogênio ligado no nitrogênio, ela forma ligação de hidrogênio. Tá? Aqui, ó, só para você lembrar quem é a N-propilamina. Aqui, ó, CH3, CH2, CH2, NH2, tá vendo? Ela tem hidrogênio ligado no nitrogênio. Então, ela pode formar ligação de hidrogênio. Então, ponto de ebulição mais alto. Massa molecular é a mesma. Massa molecular é a mesma. Tá certo? E aqui, ó, etanol. Etanol. CH3O, CH2OH. Olha o hidrogênio no oxigênio. Né? Ligação de hidrogênio. Éter de metílio. CH3O, CH3. Ele não tem a ligação de hidrogênio. Ele não tem ligação de hidrogênio. Então, o etanol tem interação mais forte. Massa molar é a mesma. Está vendo? Massa molar é a mesma. Estrutura da cadeia é parecida. Ó, carbono, carbono, oxigênio. Carbono, oxigênio, carbono. 3 coisas ligadas. Certo? Agora, esse tem ligação de hidrogênio, porque tem hidrogênio no oxigênio. Então, etanol, ponto de ebulição 78. E o éter de metil, -24. Tá? Então, é essa comparação que a gente faz, tá certo? Pelas interações. Pelas interações. Tá certo? Essa dá trabalho, né? Essa aí dá um pouquinho mais de trabalho. Então, primeira coisa que você olha, massa molar. Tá? Quem tiver maior massa molar, maior ponto de fusão e ebulição. Massas molares parecidas. Quem tiver cadeia principal maior, maior ponto de ebulição, tá? Fusão e ebulição. Massa parecida, cadeia parecida, quem tiver ligação de hidrogênio tem maior ponto de fusão e ebulição do que quem tem dipolo permanente, que tem maior ponto de fusão e ebulição do que quem tem dipolo induzido. Né? As interações entre as moléculas aqui. Tá? As interações entre as moléculas. Certo? Belezinha? Então, isso aí resume para a gente, né, as forças de atração aí, intermoleculares, ponto de fusão e ebulição. Certo? Bom, estado físico. Olha, estado físico é aquela ideia que eu falei com vocês, né? Você conhecer alguns ali, né? Saber os pontos de fusão e ebulição e deduzir mais ou menos se o estado físico é sólido, líquido ou gasoso. Tá? Eu coloquei essa tabela aqui, não é para vocês decorarem, não, tá? Pelo amor de Deus, não decora, senão nem eu sei isso aqui de cor. Tá? Não decora isso aqui, não. É só para vocês terem umas noções. Tá?
Alcano, esse é importante saber, esse aqui é importante decorar. Tá? Esse aqui é importante decorar. Alcano. Tá? Para você ter uma noção. Os alcanos de 1 a 4 carbonos, metano, etano, propano, butano, são gases na temperatura ambiente. De 5 a 16 são líquidos. 17 para mais são sólidos. O Ramon, mas não é hidrocarboneto? É. Não é atração fraca? Não é dipolo induzido? É. Só que se a molécula for grande demais, são tantas forças de atração que ele pode ser líquido e pode ser sólido. Entendeu? Depende do tamanho da molécula. Né? Uma molécula de 30 carbonos, você não pode comparar com uma molécula de 2 carbonos. Você não pode. Tem muito mais força de atração. Apesar das forças de atração serem do mesmo tipo, de polo induzido. Mas tem muito mais, então é sólido. Tá certo? Então, esse vale a pena decorar, o resto não. Não existe álcool gasoso na temperatura ambiente, de 1 carbono até 12 é líquido, para cima é sólido. Né? Aldeídos de 1 e 2 carbonos, né? Metanol e etanol, são gases na temperatura ambiente, de 3 a 11 são líquidos, 12 para mais são sólidos. Cetona, não existe cetona gasosa, a menor cetona é de 3 carbonos, né? Já é líquida a cetona, C3H10, de 11 para cima é sólido. Ascarboxil também não existe gás. De 1 a 9 carbonos são líquidos, de 10 para cima são sólidos. E as aminas, de 1 a 3 carbonos, são gases de cheiro desagradável, inclusive. De 4 a 10 carbonos são líquidos, de 11 para cima são sólidos. Está vendo? Esse número é 11, 12, 13 para cima, todo mundo some. Tá? E gasosos, só os pequenos mesmo. Só os pequenininhos que são gases. E os intermediários são líquidos. Então, isso é só para vocês terem uma ideia, tá? Para vocês terem uma noção. Não é para decorar. Tá? Agora, alcano é bom decorar. Tá? Alcano é bom decorar. De 1 a 4 são gases, de 5 a 16 carbonos são líquidos, 17 para cima são sólidos. E aí entram as parafinas, por exemplo, né? Cera de vela, parafina. É alcano com mais de 17 carbonos, mais de 20, 25, 30 carbonos. Tá? Aí são sólidos. Okay? Então, isso é para ter uma ideia. Tá? Não é para ficar decorando isso aí. Não. E solubilidade é a regra clássica, né? Que a gente aprende aí na química, fala várias vezes aí na sua cabeça, que semelhante dissolve semelhante, ou seja, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Né? Semelhante dissolve semelhante. Isso é manjado, né? Uma das coisas mais manjadas na química. Agora, não pode esquecer de jeito nenhum que água é polar, porque toda hora o pessoal vai perguntar a solubilidade em água, então a água é polar, e hidrocarbonetos são apolares. Tá? Isso você não pode esquecer. Tá? Então, olha aqui, ó, solubilidade em água, solubilidade em hexano. Hexano é um hidrocarboneto. Então, você pega o metanol, por exemplo, o metanol ele é extremamente solúvel em água. Metanol é um álcool polar, extremamente solúvel em água. Mas já não é tão solúvel em hexano. Agora, o butanol e o hexanol são extremamente solúveis no hexano, tá vendo? Infinito. Infinita quantidade, dissolve em hexano. Mas já não são tão solúveis em água. Por quê? Porque o metanol, os álcools, de uma maneira geral, eles têm parte polar e parte apolar. Se você pega uma molécula de álcool, olha aqui, ó, ela tem uma parte polar, que é o OH, e ela tem uma parte apolar, que parece hidrocarboneto. Né? Quando você pega um álcool, você vê isso. Tá? Então, o metanol ele é tipicamente polar. Ele é mais polar do que apolar, então ele dissolve perfeitamente em água. Enquanto que o butanol e o hexanol, eles estão mais para apolares, a parte orgânica deles é muito grande. Tá? Agora, etanol e propanol, olha só, eles dissolvem tanto na água quanto em hexano, em qualquer quantidade se quiser. Tá? Então, metanol e propanol são extremamente solúveis, porque eles têm uma parte polar e uma parte apolar
mais ou menos proporcional. Então, eles conseguem dissolver tanto em água quanto em hidrocarbonetos. Esse tipo de substância, né? Aqui, ó, o metanol, eu diria para vocês que ele está mais para hidrofílico. Ele é mais amigo da água, hidrofílico. Tá? Enquanto que o butanol e o hexanol, eles estão mais para hidrofóbicos. Hidrofóbicos ou lipofílicos, tá na mesma. Tá? Dissolve melhor em gorduras, hidrocarbonetos, essas coisas. Certo? Agora, esses dois aqui, ó, tá? São anfifílicos. Eles dissolvem muito bem na água, mas dissolvem muito bem em hidrocarbonetos também. Isso acontece. Tá? Então, isso é uma situação importante. Certo? Agora, outra situação importante. Grupos polares. Né? Os principais grupos polares. Como é que você sabe que uma molécula orgânica tem polaridade? Tá? Se ela tiver OH, se ela tiver carbonila, grupo amina, halogênio, grupo nitro, nitrila, tá? São grupos polares. Certo? Como assim, Ramon? Não entendi. Olha aqui. Ó. Hexanol. Hexanol. E está mais para hidrocarboneto, não é? A parte polar dele é muito pequenininha. Ele só tem um OHzinho ali. Ó. A parte polar dele é muito pequenininha. Então, ele não é muito solúvel em água. A solubilidade dele em água é 6 gramas por litro. A solubilidade dele em água é 6 gramas por litro. Porque ele está mais para apolar do que para polar. Mas se eu colocar 2 grupos OH, se eu colocar 2 grupos polares, aí eu mudo a história totalmente. Tá? Quer dizer, pelo tamanho da molécula, 2 grupos polares, olha o que aconteceu com a solubilidade dele. Aumentou de 6 gramas por litro para 5.000 gramas por litro. Para 5.000 gramas por litro. Tá? A solubilidade dele. Perfeito? Então, isso aqui é importante você saber. Tá? Isso aqui é importante você saber. Essa variação aí da solubilidade. Tá? Se fosse um carbono e um OH, seria extremamente solúvel. Mas com esse tanto de carbono e um OH só, não dá muita solubilidade em água. Mas 2 OHs, ou se tivesse um C dupla O, ou um NH2, ou um cloro, aí já ficaria mais solúvel. E aí, ó, uma coisa que o pessoal adora colocar em prova são as vitaminas, né? Lá da biologia, porque você estuda lá vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, né? Então, olha aqui, ó, por que a vitamina B1 é uma vitamina hidrossolúvel? Vitamina B1. Vitamina B1 hidrossolúvel. Solúvel em água. Tá? Solúvel em água, bastante solúvel em água. Por quê? Porque ela está cheia de grupos polares. Olha aqui, ó. OH, polar. Enxofre, polar. Esse grupo aqui até tem carga. Tá? Outro nitrogênio aqui, ó. Um NH2 aqui em cima. Tá vendo? Vários grupos polares. Então, isso faz com que a vitamina B1 seja bastante solúvel em água. Aqui, ó. Grupo amina, OH, tá certo? Esses grupos nitrogenados aí, com carga elétrica, enxofre. Tá? Agora, a vitamina A, ela é muito solúvel em água? Não. Ela é solúvel em gordura. Ela não é solúvel em água. Tá? Ela não é solúvel em água, ela é lipossolúvel. Solúvel em apolar, solúvel em gordura. Tá? Porque ela, apesar de ter um grupo OH, apesar dela ter um grupo OH, a molécula é grande demais, gente. Então, a parte apolar é muito maior que a parte polar. Tá? A parte apolar é muito maior que a parte polar. Então, apesar de ela ter um OHzinho só, é muito pequeno, é muito pouco. Tá? Então, ele é mais solúvel em gordura, em hidrocarbonetos, etc. Tá? Enquanto que a tiamina
a vitamina C, né? Tem vários grupos polares mais solúvel em água. Tá? Mais solúvel em água.